Já estamos de volta, agradecendo o carinho da sua audiência nesta quarta-feira. E agora a gente fala sobre a aprovação dos alunos do Colégio Mater Christi para a fase final da Olimpíada Nacional de História do Brasil. É com alegria que estamos recebendo aqui no nosso estúdio as estudantes Ana Clara, Maria Luísa e também o professor Márcio, que vai nos contar um pouquinho como é que foi todo esse processo, toda essa progressão e as expectativas para essa etapa final. Sejam bem-vindos ao Conexão, alegria em recebê-los. Bom dia. Bom dia. Como é que foi, então, todo esse processo até chegar a esse momento? Quando é que a Olimpíada, então, essa edição começou? Próximo. Bom, esse ano a Olimpíada começou no final de maio, né? Ela está na 10ª edição. E esse ano eles acrescentaram uma fase a mais, geralmente são 5 fases, mas esse ano eles acrescentaram a 6ª fase, a fase bem peneirão mesmo, certo? Com resolução de questões de múltipla escolha, com tarefas e... dessa vez a Unicamp, né, que é a promotora da Olimpíada, ela resolveu inovar, inserindo uma fase a mais para a gente conseguir, digamos, trabalhar mais pesquisa com os meninos de História do Brasil e aumentar também o nível, né, de dificuldade para se chegar a essa final. Foi bem difícil mesmo esse ano. Os alunos do Colégio Mater Christi têm uma preparação diferenciada, afinal tem um projeto Vila Olímpica. Ana Carolina, queria que você detalhasse um pouquinho como é participar desse projeto, sentir também esse entusiasmo. Também a Maria, para que contem um pouquinho, para que levem essa experiência. Quem sabe de casa, quem está acompanhando, já queira fazer parte do time do Colégio Mater Christi. Eu acho muito importante assim, a gente falar mesmo, porque essa iniciativa da escola, que começou alguns anos atrás, realmente fez muita diferença para a gente começar, para a gente se interessar pelas Olimpíadas, que realmente ajudam muito em todo aprendizado, porque é uma forma diferente de você aprender, tipo, as aulas da Olimpíada Nacional de História do Brasil que a gente está, as provas e as aulas são muito, muito importantes, porque a gente não fala só de história como passado, a gente fala de atualidade, de política. Eu acho isso muito importante, tipo, para os alunos mesmo, né? Acho incrível, de verdade. Complementando o que ela falou, um dos diferenciais da Olimpíada de História, ela nos ajuda não somente na grade curricular, como também ver o que não há dentro dela. A gente amplia o nosso horizonte sobre o que é a história do Brasil, sobre coisas que não falamos. E tudo isso auxilia a gente não só como estudante, mas como cidadão, como um ser político, um ser social. É muito importante, que faz parte dessa formação e desse objetivo e propósito do colégio, né, professor? Eu fico feliz demais, sabe? Porque, assim, geralmente os alunos eles têm um certo ranço com a história do Brasil, né? Geralmente gostam mais de história geral e tudo, então até para trazer essa galerinha para poder pesquisar a história do Brasil é uma coisa difícil. E a Olimpíada ela tem esse diferencial, ela faz com que a gente traga os meninos para essa história que a gente costuma dizer que é a história que o braço alcança, que é a nossa história, né? Que é discutir, pesquisar sobre a história brasileira e, ao mesmo tempo, participar de uma Olimpíada, de uma competição nacional que começa com equipes de todo o Brasil, é digno, sabe? É muito gratificante, inclusive para mim, professor, e meu treinador dos meninos, né? Meu quitite, né? E a seleção são eles, mas chegar para a fase final lá em Campinas é motivo de muito orgulho mesmo, muito mesmo. Vocês falaram, né, de todo esse processo de participarem com pessoas de todo o Brasil. Vocês começaram com quantos alunos nessa edição da Olimpíada? Esse ano a gente começou com 10 equipes, né? Cada equipe são 3 estudantes, né, que participam com um professor orientador. Se a gente pensar na Olimpíada como um todo, no Brasil inteiro, a gente teve em torno de 57 mil estudantes, não é isso, meninas? E isso, puxa, torna a competição gigante. E ao longo das fases, aí vão naturalmente saindo algumas equipes, e só o fato da gente chegar à fase final, né, com 10 equipes ainda no páreo e 4, né, dessas 10 serem convocadas para a grande final lá em Campinas, é gigante demais. E Mossoró, inclusive, é muito forte lá. Nós somos muito respeitados lá, todo ano a gente está levando equipes para lá, e, enfim, uma competição maravilhosa mesmo. Para o professor que ainda não conhece o projeto da Olimpíada de História, estou até aberto, inclusive, para discutir, para a gente conversar, para a gente montar uma equipe cada vez mais forte, pensando em Mossoró, inclusive,
não somente no Colégio Mater Christi, mas pensando também de como a gente pode aglutinar e discutir isso, história. Levar essa representatividade, né? Mostrar que o nosso Nordeste tem sim educação de qualidade, isso é muito importante também, e quebrando essas barreiras, né? Que acredito que, embora vocês falem também muito de respeito, em algum momento possa existir, por parte de um ou outro, esse preconceito com a educação desenvolvida aqui no nosso Nordeste, né? Será que tem? Gente, eles não surpreendem, não. É trabalho, é todo um processo. É resultado de tudo isso. Posso dar um dado, meninas? Posso dar um dado? Fica à vontade, professor. Você falou uma coisa importante, que assim, a Olimpíada de História ela começou em 2009 e os dois únicos estados que conseguiam inscrever mais de 100 equipes foram o Ceará e o Rio Grande do Norte. Então, nós aqui do Rio Grande do Norte e do Ceará, a gente comprou a Olimpíada desde o início. Então, aí o pessoal, por exemplo, do sul do país, de São Paulo, de Santa Catarina, Paraná, começaram a perceber que a gente ia para a final e abocanhava lá as medalhas. E começaram, inclusive, a mudar esse olhar que você falou muito bem, sabe? Esse olhar de, poxa, as equipes estão vindo do Nordeste para participar de uma final aqui em Campinas, São Paulo, estão vindo aqui para medalhar, discutir história do Brasil, e a gente está ficando meio que atrás. Então, aí serviu de incentivo. Quando tu fala de um processo assim bem conjunto de discutir história do Brasil, é importante porque nessa hora não há espaço para preconceito. Nessa hora a gente tem mais é que combater os preconceitos regionais e pensar numa história do Brasil que seja de todos nós. Verdade. Queria saber como é que está sendo, então, essa preparação ainda mais intensa para essa fase final em Campinas. Como é que está a rotina de vocês, que eu já sei que é de muita dedicação. Com certeza. A gente, geralmente, quando tem o resultado das equipes que vão para Campinas, nós organizamos os horários e fazemos aulas com diversos professores, diversos profissionais, dependendo do tema da Olimpíada, porque todos os anos a Olimpíada nos dá um tema que é mais relacionado à prova final mesmo. Como, por exemplo, esse ano foi mais sobre legislação, ano passado falou sobre a história na sala de aula, não é isso? Isso mesmo. E aí, tipo, geralmente esses temas, nesses últimos anos, estão muito relacionados à história atual, do que está acontecendo mesmo. Porque a gente vem... Cenário político. Exato, cenário político. Porque todas essas coisas que estão acontecendo, todo mundo está vendo, né? A corrupção e o Brasil está com isso numa pauta muito forte. Então, está refletindo muito na Olimpíada e a gente aproveita para aprender cada vez mais e se situar, que é muito importante, né? Maria Luísa? Com certeza. Esse ano nós escrevemos sobre a reforma da Previdência, um tema bastante polêmico, e a gente consegue ver a disparidade de opiniões quando, na penúltima fase, a gente corrige os textos de outras equipes. São selecionados textos, nós corrigimos, e a gente consegue ver a disparidade de opiniões e pensamentos, a forma como eles veem isso, como eles tratam isso. Tudo isso é muito importante. Esse processo que a gente leva até a fase final de estudar, a gente sempre promove aula, sempre chama os professores para dar esse apoio para a gente, todo esse conhecimento. A gente vai para a biblioteca, inclusive aqui a do Centro, a Municipal, a gente vai lá, tem um acervo gigantesco. A gente sempre consegue pegar fontes de lá muito boas. E é basicamente isso. Você falou aí em apoio, o professor quer complementar alguma coisa aí nesse trabalho? Eu queria, na realidade, 1 hora de programa só com a gente, se fosse... Daria certo, viu, professor? Seria muito bom, porque é um papo legal. Quando as meninas falam isso, eu fico lembrando, por exemplo, da importância da gente discutir história, que é uma disciplina que sempre, às vezes, mal vista, né? Antigamente a gente tinha a ideia de que história era só para decorar algumas coisas, né? De datas e de nomes e fazer uma prova legal. E, atualmente, a gente tem uma desconstrução muito grande disso. Então, a Olimpíada de História ela ajuda, inclusive, os alunos a serem mais críticos. Que é a grande sacada da educação, é você ter criticidade, saber o que é que você está discutindo, saber o que é, por exemplo, conceitos que envolvem política, economia ou cultura. E a Olimpíada de História ela não trabalha só com história, ela também envolve literatura, ela envolve... A interdisciplinaridade é muito presente, isso, né? Então, verdade. Quando elas falam assim, a gente fica mais feliz ainda. E a gente quer, inclusive, levar essa discussão, sabe, para todo canto. Por exemplo, por isso que eu pedi, vamos marcar outro dia,
Com 1 hora de programa só com a gente. Vamos sim, olha só, vocês falaram num ponto importante também do apoio, não só do corpo docente, né, da estrutura, mas eu queria que uma pessoa resumisse, afinal o nosso tempo já está terminando, a importância do apoio da família nesse processo. A família é muito importante. O ano passado eu fui finalista também e desde então, primeiro que foi um choque muito grande, assim, por eu vir de uma família humilde que nunca esperava isso de mim. Eu sou bolsista lá na instituição e quando eu passei foi um choque muito grande, eles ficaram surpresos e foi aquela coisa, eles me apoiaram em todo o processo, tudo que eu precisava, fizeram tudo para eu ir. E foi basicamente isso, toda a equipe do colégio também. Pois é, desde já a gente parabeniza toda a equipe do colégio, essa dedicação. Espero que vocês retornem em breve, porque o nosso tempinho, ó, tá finalizando. Muito obrigada e até a próxima. Voltar com as medalhas aí para um Por programa. favor, venham sim. Pois é, fica aí esse recadinho para que você também conheça um pouco mais sobre esses projetos do Colégio Mater Christi. Agora a gente vai para um rápido intervalo, volta já já com muito mais Conexão.